Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Quem é você? O texto base, Marcos capítulo 14, versos 60 a 72. O texto vai dizer especificamente o seguinte: Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que esses lhe fizeram? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens dos céus. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, dando-lhe murros, e diziam: Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno? Contudo, ele negou, dizendo: Não o conheço, não sei do que você está falando. E saiu do alpendre, para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que ali estavam: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem, de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Esse texto é um texto realmente interessante. Vai mencionar o que aconteceu logo depois da prisão de Jesus no Getsemane. Dali do Getsemane, a multidão o leva até a casa de Anás, aonde Jesus vai passar por um processo de julgamento completamente falso. Quando você vai olhar os versículos 53 a 59, o texto vai mencionar aqui que Jesus foi levado ao Sinédrio e a primeira parte do julgamento aconteceu ali. Esse foi, na verdade, um exercício de frustração, porque repetidas vezes os líderes tentaram fazer acusações contra Jesus. O texto bíblico vai mencionar que as testemunhas eram completamente falsas e tão, eu ousaria dizer, tão amador foi o serviço que eles fizeram tentando encontrar essas testemunhas falsas, que mesmo o testemunho das testemunhas era contraditório. Qualquer julgamento no mundo teria sido anulado só pelo testemunho que foi oferecido pelas pessoas que compareceram diante do tribunal. Nós não sabemos o que é que foi dito, como foi dito, quais foram as contradições, mas o Evangelho vai mencionar claramente: o testemunho foi totalmente contraditório. Nessa altura, e já muito preocupado, o sumo sacerdote se dirige a Jesus e ordena que Jesus agora, em juramento, que ele diga 100% da verdade. E a pergunta que ele vai fazer é: você é ou não o Messias, o Cristo? E nessa altura, pela primeira vez, Jesus vai abrir a boca e ele vai dizer: eu sou. E ele vai citar o texto de Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, que se refere ao Filho do Homem vindo nas nuvens do céu ao lado direito do Todo-Poderoso. Nessa perspectiva, o sumo sacerdote agora tem a única coisa que ele pode usar contra Jesus, pelo menos dentro do Sinédrio, para embasar a acusação de blasfêmia. Ele diz: ele é digno de morte, rasga as próprias vestes. E aqui você tem uma grande quantidade de contradições, porque quando você vai para o livro de Levíticos impedia que o sacerdote ou o sumo sacerdote sequer vivesse a experiência do luto. Em Israel, uma pessoa, quando estava de luto, a primeira coisa que fazia era rasgar as vestes. Era proibido ao sumo sacerdote fazer alguma coisa parecida como essa. Rasgando as vestes, ele estava quebrando uma lei que impedia que sacerdotes, e muito menos o sumo sacerdote, rasgasse as vestes. Você percebe tanta contradição. As pessoas que estavam acusando Jesus estavam quebrando uma grande quantidade de mandamentos. E agora queriam
de forma injusta, condenar Jesus à morte. E Jesus é condenado ali à morte. Agora, o que eles vão fazer é colocar vão vendar os olhos de Jesus enquanto esmurram Jesus e vão dizer, profetiza. Porque Jesus não estava vendo quem havia batido nele. O que é mais interessante é que enquanto isso está acontecendo, e essa é a sexta e última história em formato de sanduíche, vai acontecer outra coisa. O que vai ter lugar é Pedro no contexto pátio agora, que ele entra tentando passar desapercebido, e enquanto ele está ali, uma empregada o reconhece, diz que ele estava com os discípulos, ele nega, depois ela o encontra de novo, menciona pela segunda vez, ele nega pela segunda vez, até que aqueles em torno do fogo, aonde Pedro tentava se aquentar, mencionaram, você realmente é um Galileu, você deve ser seguidor dele, e aí com juramento ele vai dizer que não. E o que é mais interessante no meio dessa história é que enquanto Pedro negava Jesus, ele dava testemunho de que Jesus era o Messias. Porque enquanto as pessoas que espancavam Jesus diziam, profetiza, uma profecia que tinha sido feita por Jesus ainda naquela noite, se cumpria quando Jesus disse, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Você percebe nitidamente que essas questões estão tendo lugar ali. E quando o galo cantou pela segunda vez, Pedro então percebe aquilo que está acontecendo e ele sai chorando daquela situação, daquela cena, e enquanto Jesus continua sofrendo maus tratos até o nascer do dia. Você percebe nitidamente aqui que existem 2 grupos de pessoas aqui. Aqui você encontra um grupo que frontalmente contra aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a postura de Jesus enquanto o Messias, que tenta de forma fraudulenta condenar Jesus à morte enquanto quebram os mandamentos do Senhor e inutilizam na própria vida a palavra de Deus. Você encontra um discípulo de Jesus que, apesar de estar seguindo a Jesus, também está quebrando a palavra de Deus enquanto mente, enquanto jurando, ele diz falsidades. E você encontra Jesus, mesmo diante do prejuízo e da condenação de morte, fiel à palavra. Sendo fiel à palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia e percebemos aquilo que foram palavras do próprio Jesus, dizendo o céu e a terra podem passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. As palavras não passarão, as palavras de Deus não passarão. Quando você olha para isso e quando a Bíblia vai mencionar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você tem essa estabilidade do Senhor que de alguma forma acaba sendo demonstrada nesse próprio texto. Não teria sido mais fácil Jesus simplesmente ficar calado naquela hora? Ele não teria mentido. Mas diante do juramento que foi proposto a ele, ele disse 100% da verdade. O Senhor Deus nos chama a sermos testemunhas dele nessa época tão complicada em que vivemos. E ele nos chama a viver uma experiência de fidelidade à sua palavra, independente das circunstâncias. Independente do grau de julgamento ou daquilo que seriam as consequências de pessoas que talvez virariam o rosto, mas permanecer fiel, ainda que caiam os céus. É esse o tipo de pessoas que o Senhor Deus continua procurando hoje. Gente impactada por sua palavra e que permanece fiel até a morte, se preciso for. Eu espero que essa seja a sua realidade. Ore comigo. Obrigado, Pai, por sabermos que a Tua palavra nos mostra a necessidade de fidelidade para com aquilo que é a Tua palavra, a Tua revelação. Ajuda-nos a permanecermos fiéis à mesma, independente das circunstâncias. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, no nome santo e sagrado do Senhor Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?